Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Caso se perguntem, não, eu não pretendo fazer vários vídeos respostas. O único motivo de eu estar fazendo esse vídeo tão perto do meu último vídeo resposta é porque eu achei que eu tinha que comentar algo sobre esse assunto que eu vejo que muita gente ignora e que simplesmente não é tão simples quanto parece. Mas vamos ao assunto. Basicamente, o youtuber Mr. Breno fez 2 vídeos sobre o jogo Changed, e eu preciso já falar agora, eu não joguei este jogo, eu até tenho certa intenção de jogar porque eu sei das polêmicas que envolvem esse jogo, mas eu quero dar uma chance, mas isso não vem muito assunto. O que é importante dizer aqui é que, mesmo não tendo jogado o jogo, existem vários problemas com a argumentação que eu vejo o Mr. Breno usando nos vídeos dele sobre Changed. E eu, como um fã de filosofia, acho que é importante ver sobre os argumentos dele e os erros de lógica que podem resultar de alguns argumentos falaciosos. Eu já vou dizendo, este vídeo está sendo feito tendo em mente que o Mr. Breno está sendo o mais intelectualmente honesto possível. Existem algumas coisas que eu vou comentar sobre isso, mas eu vou deduzir, eu vou assumir que ele está tentando ser honesto e apresentando os argumentos dele da melhor forma possível. Mas antes de ir ao vídeo em si, eu preciso falar sobre um assunto que envolve o vídeo dele de várias formas, mas o próprio Mr. Breno parece não ter notado. Este sendo o politicamente correto. Eu não falo pelo significado mais conhecido da palavra, de que existam expressões que você não possa usar, mas sim que existe um lado político certo e um errado. Para quem não sabe, a origem do politicamente correto veio de várias minorias que, nos anos 90, se lembro bem, começaram a debater sobre conservadorismo e que certas expressões deveriam parar de ser usadas na sociedade. Isso foi usado por muito tempo porque essas pessoas, majoritariamente de esquerda, se sentiam ofendidas. Isso ficou muito tempo com a esquerda, com pessoas dizendo que o politicamente correto seria algo de esquerda, mas não exatamente. Pois, se você for analisar, o único argumento que as pessoas têm é coisa X é ofensiva, então coisa X é ruim. Sem analisar se aquilo seria ofensivo ou não, se no contexto que é usado é bom ou não, ou se aquilo faz sentido ou não. Um bom exemplo de politicamente correto de direita seria quando South Park lançou. Na primeira temporada, o desenho fazia muitas piadas com conservadorismo da época, como dizer que homossexualidade é algo certo e que deve ser respeitado, ou colocando Jesus em um episódio lutando contra o diabo, e mostrando que as pessoas apostariam muito mais que o diabo venceria do que Jesus. E muitos grupos conservadores viram isso como errado, pois eles se sentiam ofendidos. Dessa forma, mostrando um politicamente correto do conservadorismo de direita. E por que eu estou falando sobre politicamente correto, vocês devem estar se perguntando? Bom, durante várias partes da análise do Mr. Breno, ele parece colocar uma lente conservadora e ver transfer ou fetiches furry como algo ruim. E a única motivação de parecer ser ruim seria por ser um fetiche, e não da maneira que é usado, ou de certa forma explicado o porquê aquele fetiche estar ali ser algo ruim. Mas isso eu vou comentar mais pra frente na análise. Vamos começar com os primeiros problemas que eu tenho com esse vídeo. Ah, mas você jogou o jogo? E eu te digo, não joguei, não vou jogar e eu odeio quem joga. Até porque eu não vou gastar 12 reais pra essa coisa aí pra minha biblioteca pra todo mundo me zoar. Em compensação, eu vi uma série de quase 20 vídeos de mais ou menos 30 minutos a maioria. Vi vídeos sobre a história do jogo, vídeo esses de pessoas que, pasmem, odeiam o jogo tanto quanto eu, né? E eu ainda vi alguns artigos sobre o jogo. Ou seja, não tem como dizerem que eu não pesquisei nada sobre, e muito menos que eu estou baseando minha opinião nas dos outros. Mesmo que você tenha feito uma pesquisa, mesmo que você tenha visto sobre a história, você não pode fazer uma análise sobre um jogo sem ter jogado ele. Agora, eu não digo isso porque eu quero forçar as pessoas a jogarem um jogo de algo que elas não se sentem confortáveis. Não, claro que não. Mas o motivo de vários resenhistas jogarem jogos para poder analisar eles é que eles precisam ter honestidade intelectual, mostrar que eles estão sendo o mais honestos possíveis. Tanto que alguns youtubers chegam ao ponto de, quando vão jogar um jogo antigo, tentarem pegar o equipamento antigo para poderem ter a melhor experiência de como o jogo foi feito.
Um youtuber que eu acompanho, chamado Exoparadigm Gamer, vai ao ponto de comprar televisões antigas para poder jogar o jogo sem lag e da maneira que o design dele foi feito para ser jogado. Isso não quer dizer que você não possa analisar um jogo com equipamento diferente. Você pode, mas tem que ter em mente que ele talvez não funcione muito bem. Da mesma maneira que um port de um jogo pode ser ruim, mas um port diferente pode ser melhor. Mas isso é um assunto totalmente diferente. O meu ponto é, por mais que você esteja tentando ser intelectual nessa parte, nós ainda só temos anedotas suas. E pior, anedotas que você viu. Você não teve a experiência com o jogo ou descobriu as coisas jogando o jogo. Você apenas só assistiu e está dando uma opinião. Existem games que têm histórias que podem parecer legais de você assistir, mas quando você joga, você acaba não se importando tanto com a história porque a gameplay não é boa ou o jogo simplesmente não é divertido. Vários game designers tentam fazer um gameplay bom com a intenção de fazer o jogador prestar atenção na história. E eu também não acho que o preço do jogo deveria ser realmente um motivo tão grande para você não comprar ele. Você poderia ter pedido para um amigo comprar e ter jogado pela conta dele, ou até mesmo ter pirateado o jogo, o que é uma coisa que, mesmo eu não recomendando, você talvez pudesse justificar pelo que diz sobre o criador no segundo vídeo. Já que você considera a pessoa ruim, você talvez pudesse fazer isso, mesmo que eu e outras pessoas pudéssemos achar que isso não seria uma coisa moralmente boa de se fazer. Mas você poderia ter feito. Changed é um jogo de RPG Maker que foi publicado na Steam em 4 de abril de 2018 por um cara chamado de Snowdragon, que, pasmem, é furry até o talo. Porra! Só tem pornografia! Percebam como a piada foi usada de maneira negativa. Não foi usada de maneira neutra para implicar que apenas tem pornografia no site dele. Ele explica que a pessoa é furry e depois coloca um meme sobre só ter pornografia, que já é um indício de politicamente correto sobre ver pornografia como algo ruim, quando é um assunto que tem que ser discutido e não é algo simples. Assim como drogas, aborto e outros assuntos políticos, nós não podemos simplesmente achar que existe um lado certo e um correto antes de analisar e chegarmos a uma conclusão sobre isso. O jogo tem avaliações muito positivas na Steam, e isso não significa nada, né? Tendo em vista que a maior parte dessas análises são de furries que já gostariam do jogo de qualquer forma. Argumento ad hominem. Não é porque a pessoa é X que isso invalide o argumento dela. Alguém pode ser fã de jogos de ação e não gostar de um jogo de ação. Alguém pode ser furry e não gostar de um jogo furry. Você simplesmente está criticando a pessoa e não o seu argumento. De fato, realmente, essas análises não têm argumentos do porquê o jogo seria bom pelo que você mostrou no vídeo, mas você simplesmente está atacando as pessoas e não os argumentos delas, do porquê o jogo seria bom. Olha esse comentário aqui, o cara praticamente está tratando o Shinji como se fosse, sei lá, Half-Life. Dá pra ver que o cara exagerou e muito pra história parecer melhor do que ela realmente é. Teve outros comentários forçando a barra pra dizer que a história do jogo é boa, como este aqui, que disse que o jogo é bom porque tem 6 finais. Tipo, como assim? Isso não faz nem sentido. Ou esse outro comentário desse mesmo cara, dizendo que o jogo foi feito apenas por 2 pessoas e não teve o orçamento que devia. Sendo que existem um monte de jogos indies, inclusive feitos por uma pessoa só, que possuem histórias muito melhores que Changed. De fato, esse argumento que você disse é correto e não tem erros de lógica. Mas pelo fato de você não ter jogado o jogo, eu preciso questionar também se você já jogou Undertale. Ou se apenas está utilizando argumentos de pessoas que já jogaram o jogo e consideram ele bom. Tipo, eu poderia dizer que Ocarina of Time é um dos melhores jogos do mundo, mas eu nunca zerei aquele jogo, então eu não tenho a minha experiência. Eu só posso falar o que outras pessoas disseram, e eu posso falar que o jogo é muito bem feito, segundo o que outras pessoas dizem, mas eu não posso dizer que eu considero um dos melhores jogos já feitos, porque eu não joguei o jogo. Alguns fãs de Shinji foram nos comentários do meu primeiro vídeo sobre o jogo para comentar que ele não tinha cenas sexuais, o que é obviamente mentira. Tipo, olha isso. E isso. E isso aqui.
E mais isso aqui. É importante notar que ele coloca muitas censuras para tentar dizer que as cenas seriam explícitas, como se tivesse partes íntimas dos personagens sendo mostradas. Eu fiz a minha pesquisa e não tem, então isso só me faz questionar o porquê ele colocou como se tivesse para colaborar com o argumento dele. Pra mim, se encaixaria na de 18, mas sendo, entre aspas, justo, fecha aspas, a classificação adequada seria 16 anos, pois contém, além de conteúdos fetichistas, estupro. Sim, estupro. Não acredita em mim? Então olha essa cena. E como podem ver, mais uma vez, ele está argumentando que pornografia é ruim como sendo um fato, e não como é usado ou o motivo de pornografia ser ruim. Ele está vendo tudo por um olhar conservador de direita, em que algo ser pornográfico já faz ele ser inteiramente ruim. E também, quando nós falamos sobre fetiches onde não existe uma penetração ou coisa parecida, nós precisamos analisar para ver se seria considerado pornografia ou não. Uma youtuber, por exemplo, considerou este frame de animação de Pony Life como pedofilia. Não, é sério. E muitas pessoas criticaram essa youtuber porque essa cena não tinha nada explícito, era apenas uma piada em referência a Game of Thrones e nada mais. Não era mostrado como sexual. Só porque algumas pessoas veem como sexual, não quer dizer que seja. Claro, no caso de Changed, essa é a intenção, mas isso ainda é conflitante como o que ele considera politicamente correto nesse caso. E mais uma vez, isso é algo muito subjetivo que precisa ser discutido mais. Algumas pessoas podem considerar o uso de algum fetiche como sendo estupro ou não, mas não é algo simples de se discutir, especialmente de forma politicamente correta, como está aqui. Por exemplo, em um jogo de war chamado Deeper Club, alguns personagens acabam acidentalmente engolindo o personagem ou o engolem sem sua intenção. Seguindo a lógica do Mr. Breno, isso poderia ser considerado estupro por apenas um personagem não querer fazer algo. Mas aquilo não é considerado estupro naquela situação, porque mesmo que um personagem esteja fazendo algo que considera sexual, aquilo não é feito para satisfazer, mas porque tem um motivo na história. Tudo que eu disse, Changed é um jogo mais 16 sim, é um jogo fetichista sim, e a sua comunidade pior ainda. Isso sem contar a versão especial do jogo, que eu não quis ver nada sobre, mas parece ser bem pior. Cara, isso não é nem desonestamente intelectual, mas sim pseudo-intelectual. Ele não quer fazer pesquisa sobre o próprio jogo que ele está fazendo uma análise. Vocês percebem o quanto isso é errado? Independente do que você estiver resenhando, você precisa fazer pesquisa para que todas as informações que você esteja passando estejam corretas, fazendo com que, assim, a sua resenha tenha mais honestidade intelectual. Bem, acredito que eu já mostrei argumentos convincentes o suficiente para provar para vocês o porquê Changed é uma porcaria. Os comentários dos furries tentaram falar que eu julguei o livro pela capa, mas no final de tudo acabou virando julguei o livro pela capa, decidi dar uma chance, li e achei uma merda. Como eu disse, o jogo é um romance de furry que praticamente não passa nada de bom. É um jogo fetichista, cheio de cenas esquisitas, feitas por um cara esquisito para um público esquisito. Sim, você decidiu dar uma chance, mas não jogou o jogo. Ou seja, não deu chance nenhuma. Você só não se importa com o jogo e mesmo assim decidiu fazer uma análise, mesmo sendo seu trabalho como resenhista, jogar o jogo para poder fazer uma análise e dar sua opinião. Vamos logo para o segundo vídeo. Sim, eu sei, eu já fiz 2 vídeos sobre essa porcaria de jogo e sei também que vocês provavelmente estão cansados de ouvir eu falando dessa merda. Sabe qual que é a diferença da mosca pra abelha?
é que a mosca só vive na merda. Até esse ponto eu não lego que falar mal de Changed já é meio que chutar cachorro morto, pois a maioria que me acompanha já sabe que esse jogo é uma porcaria, que ele é um fetiche e blá blá blá. Porém tem algumas informações que eu acabei deixando passar no meu último vídeo, informações essas que demonstram que esse jogo é mais escroto que vocês imaginam. Então se ajeitem nas cadeiras, pois hoje falaremos mais uma vez dessa porcaria de jogo chamado Changed. Sim, ele continua tratando pornografia como algo objetivamente ruim, e em nenhum momento desse vídeo ele fala sobre ter jogado o jogo. Ou seja, já foi um bom começo de vídeo. Ah, e só pra você saber, não, isso não precisaria ser censurado, porque a bunda não foi desenhada de maneira realista. Changed é um jogo de RPG Maker lançado na Steam em 2018 por um cara chamado de Dragon Snow. E guardem esse nome, pois eu vou falar algumas coisas sobre ele mais pra frente. Aí o jogador se encontra na pele de um cara chamado Colin, um jovem de 23 anos que, depois de um tempo conservado numa cápsula, acorda num laboratório desconhecido, com o objetivo do jogador sendo sair desse laboratório. Porém, com o passar do tempo, você descobre a existência de gosmas que, ao encostar no protagonista, o transforma em furry. Uma grande ideia de merda. E esse tipo de transformação ganhou um tempo depois o nome de Transfur. Outra grande ideia de merda. Você já ouviu falar que a execução de algo é o que faz ele ser bom e não o plot? Você consideraria que Transfer nunca pode ser usado em um contexto bom, nesse caso? Parece mais uma vez ele querendo enxergar como sendo algo objetivamente correto. Transfer ser algo ruim. E agora chegamos na pior parte de ambos os vídeos. Lembra quando eu disse que o Colin acabou acordando depois de um certo tempo conservado? Então, numa parte do jogo, você pode descobrir quanto tempo o personagem ficou conservado. E se você fizer os cálculos, bem, você já sabe onde isso vai dar. Plebs, a idade do Colin, o protagonista de Changed, é um tema realmente bizarro, porque ele é meio que um menor de idade. De acordo com o próprio Snowdragon, ele tem por volta de 23 anos. Nesse caso, não teria problema algum ele ser um personagem de um jogo desse naipe. Mesmo Changed sendo um jogo merda, lotado de conteúdo sugestivo, não teria problema algum relacionado à idade dele, certo? Não, infelizmente não. Resumindo, o Colin é sim maior de idade, tem 23 anos. Entretanto, nos é mostrado que ele foi mantido em conserva dentro de uma máquina por vários anos. Foi mantido assim pois a humanidade estava acabando, tanto que, quando acordou, ela já era praticamente inexistente. A questão é, o cara foi mantido por 2.358 dias nessa máquina aí. Logo, desses 23 anos que ele tem, mais de 6 foram só em conserva. Colin tem a mentalidade de um adolescente de 16 anos. Muitos espécimes apreciadores de Transfur, numa tentativa desesperada de diminuir a bizarrice que é Changed, tentam defender que Colin na verdade não seria um menor de idade, pois quando o criador dessa jossa, a.k.a. Snowdragon, decidiu dizer qual era a idade do Colin, em nenhum momento foi especificado se ele tinha esses 23 anos antes ou depois de ser colocado na conserva. Ou seja, ele poderia muito bem ter 23 anos antes da humanidade entrar em colapso. Mas esse argumento é tão ruim quanto o jogo que ele tenta defender. Quando se tem um personagem que participa de uma história e se quer saber a idade dele, é óbvio que queremos saber a idade que ele tem durante a história, não antes. Não tem lógica alguma o Snowdragon responder a idade que o Colin tinha antes dele acordar na máquina, antes dos acontecimentos de Changed. Bem, o Dragon Snow, como dito anteriormente, é um cara bastante esquisito, não só pelo fato dele retweetar desenhos do OC dele versão feminina, ou dele retweetar fanarts no mínimo bizarras, mas também pelo fato do cara criar um personagem com a aparência de uma criança para um jogo de fetiche e ainda ficar ironizando como se as suspeitas que o público tem sobre ele tivessem surgido do absoluto nada e sem motivo. Primeiramente, não acho que haja nada de errado em curtir um vídeo do Puro comemorando aniversários infantis. Em segundo lugar, no meu país, o termo 正太 é muito comum e ninguém seria considerado pedófilo só porque eu disse. Bem, esse termo aí que ele citou, se você colocar no Google, ele identificará chinês e a tradução será esta que está aparecendo na tela.
Apesar de ter um som engraçado pra gente, esse termo é praticamente a versão masculina de loli, ou seja, coisa boa não pode ser. Eu não vou comentar a extenso sobre o assunto, pois eu já fiz 2 vídeos onde eu comento sobre casos assim. Então veja aqui os cards, caso queira ver eu falando sobre mídias que tem esse tipo de assunto. Olha, primeiramente, usar o criador como argumento do porquê um jogo seria ruim, porque o criador gosta de tais coisas que seriam incorretas, não é 100% lógico. Você pode dizer o porquê você não se sente confortável de ver algo por causa de certo criador. Por exemplo, eu tenho um amigo resenhista que não assiste Nostalgia Critic porque considera ele uma pessoa ruim, mas eu não posso mentir. De vez em quando ele posta uma análise boa e eu gosto das resenhas antigas dele. Então mesmo ele sendo uma pessoa horrível, eu ainda gosto do conteúdo. E nós respeitamos isso, de um gostar de algo que o outro não gostaria. Me parece que a intenção aqui é apenas colocar culpa por associação, de falar, esta pessoa é ruim, ela desenha coisa X, então tem que ser inheritamente ruim. O personagem precisa ser menor de idade porque o criador desenha artes de Xota. Não me parece ser uma análise do porquê realmente seria. Acaba sendo uma falácia genética, sendo usada apenas para descredibilizar quem possa gostar do jogo baseado em quem o criou. Vamos fazer um pequeno jogo de raciocínio lógico aqui. Bem, tendo em vista que Changed tem um visual mais cartoon e fofinho, qual você acha que é o público que esse jogo mais vai atrair para sua comunidade? Opção A, Seu Clayton, um senhor que trabalha como pedreiro e que precisa trabalhar de segunda a sexta durante o dia todo, tendo tempo apenas para comer e dormir. Opção B, Natália, uma mulher nos seus 19 anos que está na faculdade, passando uma parte do seu dia estudando e mais outra grande parte fazendo estágio. Ou opção C, Enzo, um moleque de 10 anos que gosta de Fortnite, desenhos fofinhos e é praticamente uma esponja que absorve qualquer tipo de mau exemplo. Amanhã tem Brasileirão na televisão. E a resposta é... Opção C, Enzo, exatamente, parabéns, como você descobriu, cara? Bem, é claro que existem muitos adultos na fanbase de Changed, mas a maioria é jovem e criança, sem dúvida. E pelo Changed ter uma comunidade muito grande e cheia de criança, ela acabou se espalhando para outras comunidades, como por exemplo, o Roblox. Seguindo sua própria lógica, então Happy Tree Friends, Don't Hug My Scared e até jogos como Pop Playtime teriam o público infantil em mente quando foram criados? Não é porque o art style é de certa forma que signifique que aquilo seja para tal público. Eu nunca acreditei que eu precisasse explicar uma coisa tão simples assim na minha vida, mas aqui estamos, né? De resto, não tem muito mais para comentar sobre o vídeo. Existem alguns outros argumentos que eu considero errados, mas simplesmente não vale a pena comentar mais, porque eu acho que eu já deixei meu ponto bem claro, eu estaria me repetindo ainda mais do que eu já me repeti nesse vídeo. Ficou bem claro para mim que o Mr. Breno quis dar uma opinião dele sem fazer pesquisa sobre o assunto a fundo. Mesmo que ele tenha tentado ser o mais honestamente intelectual possível, ele ainda não jogou o jogo. Ele só está se baseando em coisas que ele viu sem ter jogado o jogo antes ou tentado ver argumentos positivos e usado argumentos contra que fossem construtivos. Ao invés disso, temos descredibilizações por ser um jogo pornô, descredibilizações por ser um jogo transfer, descredibilizando o jogo por causa da fanbase. Então ele descredibiliza tudo e mostra tudo como ruim, apenas por coisas que ele não gosta e considera ofensivas. E caso duvidem de mim, eu, diferente dele, fiz minha pesquisa. Eu fui atrás e assisti mais conteúdo dele, incluindo o vídeo de Digital Circles dele, onde ele diz isto. Pelo amor de Deus, gente, bora fechar essa torneirinha aí, fazendo um favor. Eu fico imaginando o quão triste é a vida desse tipo de gente. Tipo, o cara não consegue mais assistir a uma série na moral, você ficar sexualizando os personagens, você ficar fazendo esses desenhos merda. Os caras praticamente não tem mais um cérebro normal, entende? E que fique bem claro que o Rule 34 sempre vai existir e vai continuar sempre afetando diversas comunidades por aí. E não tem muito que possamos fazer, infelizmente. Mas também não podemos simplesmente tratar esse tipo de coisa como algo normal. Podemos dizer que é comum, mas nunca que é normal. Porque não é natural que um monte de gente saia pedindo e fazendo esse tipo de desenho com uma série que acabou de lançar. Além disso, o tanto de merda que esse tipo de coisa pode causar e causa no cérebro de muita gente não é brincadeira.
Por isso que eu não consigo ter respeito algum por quem faz esse tipo de desenho, seja por conta própria ou por comissão. Não entra na minha cabeça respeitar alguém que contribui para manter o vício de um monte de gente. Eu, diferente do Mr. Breno, vou deixar esse vídeo e todos os links do que eu mostrei nesse vídeo na descrição, porque isso que ele disse é uma das coisas mais politicamente corretas que eu vi em muito tempo. Ele considera ruim pessoas desenharem por conta própria pornô baseado em um desenho ou fazerem comissões sobre isso, porque é algo que ele considera ruim, pois gera vício. É o mesmo argumento usado para drogas, é o mesmo argumento usado para o uso do cigarro, é o mesmo argumento usado para várias coisas. Ele simplesmente não quer analisar caso a caso, ele não quer ver criticamente o porquê isso seria algo ruim. Ele só considera ruim, e é isso. Simplesmente vê tudo por um olhar conservador, de direita, de que pornografia é algo ruim e que pode manchar a imagem de algo. Mr. Breno, você já conversou com alguém que faça commissions assim? Você já tentou discutir sobre esse assunto com pessoas que fazem? Porque eu aposto com você que se você fosse conversar com uma dessas pessoas, vai ver que elas são pessoas boas. Existe gente que faz isso por vício? Claro, mas existem várias pessoas que simplesmente fazem por dinheiro, ou porque podem fazer. E simplesmente você vê isso como completamente errado, é politicamente correto. Isso é algo que eu preciso falar para todo mundo que estiver assistindo este vídeo. Por favor, não cometam o mesmo erro que o Mr. Breno está fazendo este vídeo. Não vejam algo como 100% correto ou 100% errado, sem tentar analisar a caso. Não tente descredibilizar algo simplesmente por coisas que estão fora daquilo. Tente ver o porquê aquilo seria ruim e fale seus argumentos. Tente ver e jogar um jogo que você ache que é ruim. Às vezes você pode mudar sua opinião, às vezes não. E por favor, não sejam pseudo-intelectuais.